Fala galera, beleza? Voltamos aqui agora para mostrar para vocês como preencher nossa tabela para fazer a nossa planilha, né? Para fazer o dimensionamento hidráulico, agora para parte de irrigação por aspersão em área total. Vamos mostrar um exemplo para vocês aqui. Vamos fazer o exemplo e vamos falar, né? Comentar aqui o que deve ser feito, o que deve ser interpretado, o que deve ser adicionado na planilha. Vamos fazer de forma prática, certo? Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber lá as dimensões da nossa área, né? Largura, tamanho, forma, se vai ser retangular, se vai ser quadrado, nossa área, o tamanho, onde vai ficar as linhas laterais, onde vai melhor para você, onde está seu reservatório, né? Onde vai ficar a sua linha de derivação, que vai fornecer água para essas linhas laterais, certo? Então, isso aí é pessoal, isso aí você escolhe. Eu trouxe aqui, ó, um esqueminha bem amador mesmo, bem didático para você entender aqui. O nosso projetinho agora vai ser basicamente isso aqui, ó. Então eu tenho uma área de 100 metros, 110 metros de comprimento por 90 de largura, certo? Eu tenho um reservatório nessa parte aqui de cima, então eu resolvi colocar a derivação aqui, porque aqui eu irrigo por gravidade. Beleza? Mas aí é do seu critério. Se você quisesse colocar a derivação aqui e as linhas laterais assim, podia ser também, certo? Eu escolhi assim. Vou considerar aqui que minha área é plana, certo? E agora a gente vai dimensionar aí. A gente vai precisar saber aí qual diâmetro usar em cada lugar, quantos emissores vai ter e etc. Eu só sei, a início de conversa, que minha área tem 110 metros de comprimento por 90 de largura. Beleza? Então vamos lá. Tamanho da lateral. Como eu vou dimensionar primeiramente a linha lateral, então primeiramente eu vou dimensionar isso aqui, ó. Vou dimensionar uma dessas, certo? Então como eu vou dimensionar isso, o tamanho da linha lateral ali, da largura, vai ser 90 metros. Espaçamento entre emissores. Como lá atrás, quando a gente dimensionou, fez o manejo de irrigação, a gente escolheu um aspersor lá, que era, vou ter até ele aqui, ó, 12 por 12, você lembra? Então pronto. Espaçamento entre aspersores é 12 por 12. Então espaçamento entre emissores, 12 metros. A altura do emissor. Bom, esse espaçamento, esse aspersor aqui, eu vou ter que adicionar a tubulaçãozinha nele, né? Então eu vou colocar aqui que ele vai ter uma altura aí de 1 metro. Eu vou molhar capim, né? Então pode ser que o capim cresça e tal. Então eu vou colocar 1 metro ali que vai ficar, pra mim, vai estar ok. Desvio da área, eu vou considerar uma área plana, 0. Vazão do emissor. Pronto, a gente volta aqui. Lembra que a gente escolheu esse segundo aqui? E tem a vazão de 0,82 metros cúbicos por hora? Então, 0,82. Como aqui está em metros cúbicos por hora, a gente coloca exatamente. Variação de vazão, sempre é aconselhável utilizar 10%. Significa quanta pressão vai variar do início da linha até o final. Então essa variação é bom ser bem pouca, certo? Pressão de serviço do emissor, voltamos lá na cartilhazinha. A gente escolheu esse segundo aqui, pressão de serviço 25 MCA. Coloca aqui. Pronto. E a gente fez isso aqui, ele já me deu aqui, ó, número de emissores sugeridos, 7,50. Pô, tem 7,50 não tem, a gente tem que arredondar isso aí. Mas arredonda para quanto? Para 8 ou para 7? Bom, aqui vai de você. Eu gosto de arredondar para 7. Porque aqui, ó, se eu coloco um emissor aqui, ó, no último negocinho, no último final da linha aqui, ele vai molhar muito a área aqui, ó. Pode ser a área do vizinho, pode ser a área que o cara não gosta que molhe e tal, e você vai desperdiçar água também. Então arredonda para baixo. Deu 7,5 aqui, bota 7. Não tem problema. Eu só arredondaria para cima se desse ali acima de 7,8, 7,7, certo? 7,5 arredonda para baixo. Coloca 7 emissores aí por linha e tá ok. Beleza? Pronto, a gente colocando 7 aqui, ele já vai me dar aqui, ó, variação de pressão 21%, beleza? Então não pode passar disso, minha variação de pressão. Tamanho da linha 84 metros, certo? Então eu vou economizar 6 metros, tá vendo? Então em cada linha lateral aí eu vou economizar 6 metros. Por quê? Porque o aspersor dessa última linha aqui, ó, o aspersor que está aqui, ele consegue molhar isso aqui, porque ele tem um raio de ação maior, entendeu? Então, em cada linha aí eu vou economizar 6 metros. Então, eu vou economizar uma tubulação, um cano em cada linha, certo? Vazão por linha lateral, 5,77 metros cúbicos. Perda de carga tolerável na linha, isso aqui é muito importante. Então,
nossa perda de carga na linha não pode ser maior do que 5,25, certo? Ele me sugeriu aqui um diâmetro de 31,69. Bom, o que eu vou usar? Vou vir aqui nessa tabelinha aqui e vou utilizar. Bom, qual diâmetro é maior do que 31? Eu tenho um diâmetro de 35. Eu tenho um diâmetro de 50. O diâmetro de 50 ia funcionar com bem mais folga. Mas como deu 31, eu posso colocar o de 35. Vamos testar lá para ver se fica ok, certo? O diâmetro 35 tem um diâmetro externo de 38,1. Então vou colocar aqui, ó, 38,1, diâmetro externo. E uma espessura da tubulação de 1,2. Por que eu coloquei o diâmetro externo e a espessura da tubulação? Porque eu quero saber o diâmetro interno dele, certo? A pessoa fala, é 35 milímetros, mas o diâmetro interno não é exatamente 35 certinho. E eu preciso certinho desse valor aí para os meus cálculos ser de acordo, ficar como eu posso dizer, ficar preciso. Beleza? Bom, eu tendo aqui, eu coloquei o de 38, minha pressão aqui minha perda de carga total real na linha aqui foi de 2,9, bem abaixo do limite de 5,25. Então, tá ok, beleza? Diâmetro, ó, pressão no início da linha 28 MCA, variação de pressão 10,41, tá vendo que a variação de pressão ficou um pouquinho acima? 10,41 e a variação de vazão ficou... Não, desfaça, a variação de pressão ficou dentro, ficou 10 de 21 e a variação de vazão ficou 5, certo, beleza. Desculpa o erro aí, pessoal. Bom, agora que a gente já tem nossa linha, né? A gente já sabe que nossa linha aí vai ter 7 espessores por linha. A gente vai utilizar um diâmetro aí de 35 milímetros. E vai ter um tamanho de cada linha de 84 metros. E a gente vai precisar no início da linha aí uma pressão de 28 MCA. Vamos agora para a derivação. A derivação é essa linha aqui, essa tubulação, né? Que vai fornecer água para todas as linhas laterais, certo? Então, essa derivação aqui vai receber água de um reservatório, que está por gravidade, ou está por motobomba, ou está fornecendo água por motobomba, e essa derivação precisa ser bem dimensionada. Por quê? Por exemplo, se essa derivação for mal dimensionada, essa linha lateral aqui, ó, a primeira, tá vendo? Ela vai funcionar de forma ok, certo? Vai chegar água para todos os emissores aqui, todos os aspersores vão funcionar de forma certa, vão ter a vazão certa. Mas se ela for mal dimensionada, a última linha lateral aqui, ó, os aspersores não vão nem funcionar. Certo? Então o que vai ter? Esse lado aqui da área vai estar bem irrigada, vai estar bem uniforme, e esse aqui vai estar mais seco, não vai atingir a lâmina de água lá da irrigação correta. Então é muito importante a gente mencionar essa linha aqui de forma correta, certo? Bom, vamos lá. Tamanho da área da derivação, a gente já viu aqui 110 metros, a gente coloca aqui ó, 110. Espaçamento entre linhas laterais. Como nosso espessor é 12 por 12, então não tem muito o que haver não. Então a gente coloca aqui espaçamento 12 entre linhas também. Desnível da derivação, vou considerar 0, uma área plana. Vazão por linha. Esse campo aqui já é preenchido automaticamente, viu pessoal? 5,74 aqui, vazão por linha. E vazão por linha 5,74, não precisa mexer. Variação de vazão. Como a derivação, como passa mais água, a pressão é maior, o diâmetro é maior, aconselha uma variação de vazão aí um pouco maior. Então a gente pode colocar 15. E a pressão de serviço do aspersor é aquela lá que a gente colocou no início, 25. Beleza? Bom, a gente feito isso, ele já vai me dar aqui de novo, ó, número de linhas laterais sugeridos. Ele me deu aqui agora 9,17. Certo? Então eu venho aqui e arredondo. Para quanto? Para 9. Está bem simples, né? Não precisa nem pensar muito se deve arredondar para cima ou para baixo. Arredonda para baixo. 9 linhas laterais aí. Para nossa área. Beleza, eu feito isso, ele já vai me dar aqui, ó, variação de pressão de 32%. Tamanho da derivação, 104 metros. Economizamos aí 6 metros. Certo? Economizamos aí uma tubulação, um cano, digamos assim, né? Vazão da derivação, 51,7 metros cúbicos por hora. Ou seja, para aquele sistema funcionar 1 hora de forma eficiente, eu vou precisar de 50 metros cúbicos. Perda de carga tolerável, 8 metros MCA, né?
Então minha perda de carga tolerável ali vai ser de 8 MCA. Então eu não posso ultrapassar essa perda de carga aí. E o diâmetro sugerido na derivação, 83. Como eu disse, a derivação, como é uma tubulação só, o diâmetro é um pouquinho maior. Bom, ele me forneceu 83, mas eu não tenho o diâmetro de 83, exatamente de 83. Aí eu olho aqui, ó. O de 75 está bem próximo, mas eu não posso usar porque está abaixo. Eu sempre tenho que utilizar uma tubulação acima, certo? Então, o mais próximo que a gente tem ali é o de 100 milímetros, certo? Então a gente vai utilizar esse diâmetro aí de 100 milímetros. A gente vai olhar aqui, ó, diâmetro externo 101.6. Então a gente coloca aqui, ó, diâmetro comercial escolhido 101.6, que é o externo. E a espessura da tubulação 100 milímetros, espessura 2 milímetros, espessura da tubulação. Pronto. Feito isso, ele já vai me dar perda de carga real aqui, ó, 3.78. Tá vendo? Tá bem abaixo do limite da tolerável, então consideramos que está ok. Feito isso, a gente vai interpretar aqui agora os níveis de pressão, né, que a gente precisa. Bom, no início da derivação, como está em nível, né? Se tivesse em declive, interprete esse. Se tivesse em aclive, interprete esse. Mas como está em nível, o desnível da derivação é 0, está em nível. Então, eu vou ter que ter lá na minha área uma pressão no início da derivação de 27,83 MCA. O que quer dizer isso? Que para todos os meus emissores, todos os meus aspersores, minhas laterais, todo esse sistema aqui funcionar bem, de forma correta, com as mínimas percas possíveis, no início aqui, ó, no início da derivação, eu vou precisar de uma pressão de 27,8 MCA. O que isso quer dizer? Que dessa derivação até o reservatório, se eu estiver irrigando por gravidade, eu vou precisar aí de uma altura de mais de 27, né? Porque tem umas perdas de carga, então eu vou precisar de uns 30 metros, digamos, 30 não, 29, certo? Vou precisar ali de uns 29 metros do início da área até meu reservatório de altura, se eu for irrigar por gravidade. Se eu for irrigar por motobomba, se eu for comprar uma motobomba, ou se eu tiver uma motobomba já, eu preciso que essa motobomba atenda esse pedido aqui, ó, de 27,83. Se eu for comprar uma motobomba, eu pego esse valor e levo para o vendedor. Eu falo, ó, seguinte, eu já fiz o meu dimensionamento hidráulico e meu sistema lá vai precisar no início da área de uma pressão de 27,83 MCA. Me vende uma bomba aí que atinja isso. Isso é o sonho para todo vendedor quando o cliente já chega lá com essa informação, certo? Então ele vai te vender a bomba de forma correta, com os 27, que atende os 27 MCA lá que precisa, certo? Então, chegou no vendedor, 27 MCA eu preciso lá no início da minha área. Tem uma bomba aí que fornece isso, ele vai te fornecer a motobomba correta. Se for por gravidade, pelo menos aí 27 metros de altura do início da área até o reservatório, certo? Bom, resumo final do nosso projeto aqui. Para as linhas laterais, eu vou utilizar aí tubulação 38.1, que é a tubulação de 35 milímetros. Vou gastar 756 metros dessa tubulação e vou utilizar aí 63 aspersores desse aqui. Então já dá para você ir fazendo orçamento, né? Que custa 14,50. Eu preciso de 63. A tubulação de 38 milímetros custa quanto? R$30. Cada tubo de 6 metros, eu preciso de 756 metros. Vai dar quanto? Certo? Então isso aí já dá para você fazer um orçamento aí nas suas lojas aí de sua confiança. Isso para as linhas laterais. Para a nossa derivação, o diâmetro que a gente vai utilizar é de 100 milímetros. Está aqui 101, né? Então, a gente vai utilizar quantos metros? 104 metros desse diâmetro. Então já dá para fazer o orçamento também. Quanto custa uma tubulação de 100 milímetros? R$40. 100 metros, eu vou precisar de quanto? 100 dividido por 6. 100 dividido por 6, eu vou precisar de 16, eu vou precisar de 17. 17 vezes 40. 17 vezes R$40. Então eu vou precisar de 680 aí só para minha derivação. Então, por esses dados aqui, a gente já dá para começar a fazer um orçamento, certo? Quantidade de linhas laterais no projeto. Então, nesses 101 metros, eu vou precisar de encaixar 9 linhas laterais. Beleza? Vazão necessária aí, por hora, 51,7 mil litros. Beleza? Para o meu sistema funcionar por uma hora de forma eficiente, eu vou precisar de 50 mil litros contínuos. Ah, mas minha irrigação vai ser menos que isso. Lá no meu manejo de irrigação falou que eu tinha que irrigar só 20 minutos. Pronto, beleza. Você vai precisar de menos água.
do que isso aqui. Lá ele te forneceu também a quantidade de água que você vai precisar. Então, desconsidere. Mas por hora, em 1 hora, você vai precisar de 50 mil litros. Pressão exigida no início da área. Interprete de acordo com a topografia que você adicionou lá na sua derivação. Se você colocou que a derivação sua está em declive, tem 1 metro de declive, interprete aqui. Se está em nível, você colocou 0, interprete com isso. E se está em aclive, tem 2 metros de aclive, você colocou menos 2, interprete com isso. Está todos iguais aqui porque está em nível, né? Se fossem aclive ou declive, esses valores iam mudar e você teria que interpretar o correto. Como está em nível, 27,83 MCA eu preciso ali no início da minha área para funcionar de forma correta. Beleza? Então esse foi nosso sistema aí hidráulico, nosso projeto hidráulico aí por aspersão por área total, certo? Temos os valores da qual tubulação usar, qual diâmetro usar, quantidade de tubulação, quantidade de aspersores, a pressão e o principal, né? A pressão que a gente vai precisar ali no início da área. Com essa pressão a gente vai saber ali qual motobomba comprar, onde fica o reservatório, se vai conseguir, beleza? A outra coisa, mas eu não consigo ter, minha bomba não consegue manter essa pressão e eu não tenho um reservatório ali que consegue ter essa altura para ter pressão. O que eu faço? Divide a área em 2. Pega essa área aqui, ó, divide em 2. Divide ela em 2 e coloca uma derivação para cá e uma derivação para cá. Aí você projeta dois sistemas. Em vez de você colocar aqui, cadê, ó, 110 metros, você vai colocar 55, certo? Você vai colocar 55 aqui. Isso é piquete. Divide sua área em piquetes, caso não tenha. Aí, com certeza, a quantidade de água vai ser menor, a pressão vai diminuir um pouco, os diâmetros podem diminuir um pouco, ficar mais barato, beleza? Então, com essa planilha aqui, você pode fazer o que você quiser aí com sua área. Fazer vários exemplos, vários testes, muito simples, certo? Então é isso aí, valeu e obrigado.